Fala pessoal, tudo bom? Thiago Silva do canal Reinventos aqui novamente. Pessoal, agora nessa série de vídeos vou procurar trazer para vocês um conhecimento básico no ramo da eletrônica, tá? Trazendo alguns fundamentos entre outros, né? Para que vai nos ajudar muito a entender alguns projetos que a gente vai fazer aqui no canal, tá? Então, nesse primeiro vídeo da série de eletrônica, eu vou destacar a eletrônica analógica, a eletrônica digital e a lei de Ohm de uma forma muito simples e objetiva. Vamos lá? Primeiro a gente precisa entender o que é eletrônica. Ó, eletrônica é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos nos quais os elétrons têm um papel fundamental. Divide-se em analógica e digital porque suas coordenadas de trabalho optam por obedecer essas duas formas de apresentação de sinais elétricos a serem tratados. Então, a gente já vê aí que tem uma diferença de uma eletrônica para outra e a gente vai entender um pouco mais através desse slide. Continuando aqui, numa definição mais abrangente, podemos dizer que é eletrônica. A eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos também, com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações, além do controle de processos e servomecanismos. O que seria isso? Seria a ação que a gente tem no dia a dia das nossas vidas, né? Tudo hoje que a gente vê, tudo que a gente faz, tudo que a gente anda, a gente trombamos com circuitos elétricos eletrônicos. E desde a invenção da roda, na minha opinião, o uso da eletricidade para o dia a dia do cotidiano do ser humano foi o segundo maior invento, na minha opinião, e a segunda maior descoberta, né, do ramo da ciência, né? Vamos dizer assim. Então, continuando o nosso slide também, se a gente for olhar por essa ótica, existe uma diferença, porque ó, a gente pode afirmar que nos circuitos internos dos computadores que armazenam, processam as informações, os sistemas de telecomunicações que transmitem as informações, os diversos tipos de sensores e transdutores, ou seja, sensorização de qualquer projeto ou de qualquer coisa, que representam grandezas físicas, informações sobre as formas de sinais elétricos, estão todos dentro da área de interesse da eletrônica. Então, tipos de sensores, a telecomunicação, todas essas áreas que a gente vê aí de transmissão, informação e armazenagem de informação, está dentro do ramo da eletrônica. Então, continuando nessa questão do slide aí, a gente pode ver que a eletrônica, ela abrange uma grande área a ser coberta. Já, Tiago, eu tenho uma dúvida, qual? E a eletrotécnica? A eletrotécnica é um pouco diferente. Eu quis colocar ela nesse slide para a gente entender a diferença de eletrônica para eletrotécnica. Principalmente você que quer se formar aí, ó, num dos ramos, e muitas das vezes entra num ramo enganado. A complementar a definição, a eletrotécnica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos também, né? Que também tem, com o objetivo principal de transformar, transmitir, processar e armazenar energia. Ó, tá vendo que já é diferente, ela trabalha mais com a área da energia, utilizando a eletrônica de potência. Sob essa definição, as usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas que geram energia elétrica, as linhas de transmissão, os fios, as torres que transmitem a energia, os transformadores e retificadores e inversores até de tensão e de frequência, que processam a energia, e as baterias que armazenam, né, as energias, estão dentro da área de interesse da eletrotécnica. Então, no caso da eletrotécnica, ela se diferencia um pouco da eletrônica porque ela é o ramo que trabalha com o processamento da energia, né? Já a eletrônica, a gente utiliza ela com o objetivo de não só processar a energia, mas com uma ação final, ou seja, eu uso um ventilador para poder controlar a temperatura no ambiente, enquanto a eletrotécnica controla e usa mais do estudo em volta de transmitir, armazenar, transformar a energia em si. Tá? Existe uma diferença para você que quer formar na área, aí, seja técnico ou demais áreas, né? Já, voltando aqui para a questão da eletrônica, entre os mais diversos ramos que abrange, estuda a transmissão da corrente elétrica no vácuo e nos semicondutores, né? No caso da eletrônica. Também é considerado um ramo da eletricidade que, por sua vez, é um ramo da física, onde se estudam os fenômenos de cargas elétricas elementares, as prioridades e comportamentos dos elétrons, fótons e partículas elementares,
ondas eletromagnéticas e etc. Então, assim, a eletrônica ela tem uma abrangência muito grande de estudo, né? Principalmente nessa parte quando a gente falou de fótons e elétrons. Então, é bom a gente definir, né, o que é, primeiramente, o uso da eletrônica em si. Então, vamos lá, o desenvolvimento. Vamos entender, para a gente entender aqui primeiramente, como que essa eletrônica chegou aqui hoje, né? Desenvolveu-se com o advento dos controles das grandezas físicas variáveis ou não, formas oscilatórias em baixas ou alta frequência, que são utilizadas em quase todos os tipos de equipamentos, e que, quando da necessidade de manipulação das tensões e correntes existentes nos circuitos, formando circuitos capazes de realizar amplificações de sinais, comutação de máquinas e possibilitou a diversificação das telecomunicações, que a princípio só trabalhavam com modulações de sinais. Tá? As telecomunicações antigamente elas trabalhavam de uma forma diferente, elas só trabalhavam modulando sinais elétricos. A partir de que a gente teve a amplificação e a transformação, o ramo da tecnologia de comunicação se disparou, se transformou da água para o vinho. Seus principais componentes são chamados de transistores, além de resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros e circuitos integrados, né? Cristais e outros. A eletrônica analógica, que é a primeira que a gente vai ouvir falar dela hoje, ela se baseia no princípio da lei de Ohm. Foi muito interessante, quando eu comecei a pesquisar a respeito disso, entender quem que era Ohm, né? Quem que é o responsável por essa questão dessa lei que desenvolveu a eletrônica, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é entender como que funciona um átomo. Porque a gente precisa de entender sobre partículas, entre outros, para saber os tipos de materiais, né? Como a gente sabe que existem materiais metais, os ametais, os materiais que não conduzem eletricidade, os materiais que conduzem eletricidade. Isso tudo na eletrônica é importante você saber. As reações que pode ter, como por exemplo a oxidação é uma que para a ação da condução de eletricidade, né? E a melhor definição para átomo que eu achei foi essa, ó. Átomo é o nome dado ao formador de matéria, ou seja, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Isso aí é matéria de 7º, 8º ano, né, 9º ano, né? Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, né? Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos e inorgânicos são formados por átomos. Então, assim, a gente tem a melhor definição que tudo que existe é formado por átomo. Em sua constituição, o átomo representa partículas, né, sendo essas os prótons, nêutrons e os elétrons, não sendo a menor parte da matéria, ou seja, não sendo a menor parte. Todavia, sua visualização não é possível. E o que se conhece sobre o átomo é que está relacionado com experimentos físicos, químicos e aspectos matemáticos comprovados cientificamente. A evolução do conhecimento sobre o átomo fez com que diversas tecnologias fossem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Então, assim como o Ohm foi responsável por desenvolver a eletrônica, o átomo foi responsável por desenvolver muitas tecnologias e muitas outras coisas, os estudos sobre ele, né? Então é importante sempre a gente valorizar os estudos de profissionais na área de física e química, né? Pois eles que trazem grande avanço nessa área da eletrônica, né? Então, para princípio de tudo, a gente traz a lei de Ohm. Vamos entender primeiro, mas vamos descobrir quem que é o responsável por ela. A lei de Ohm, assim designada, em homenagem ao seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm, que nasceu em 1789 e viveu até 1854. Ele afirma que para um condutor mantido a uma temperatura constante, ou seja, a mesma temperatura, a razão entre a tensão e os dois pontos, né, e a corrente elétrica é constante. Então ele afirma que a razão entre os dois pontos, né, o condutor na mesma temperatura e a corrente elétrica vai se manter constante. Ou seja, a corrente elétrica ela vai manter constante, ou seja, aplicando isso sobre a razão. Essa constante é denominada de resistência elétrica. Ou seja, a gente sabe que para se formar, né, uma condução, a gente precisa de dois pontos. A diferença entre dois pontos, ou seja, o DDP, que é a voltagem, né? Para a gente utilizar aquela voltagem, saber, a gente precisa ter uma diferença entre dois pontos. O que Georg Simon fez foi aplicar, né, essa questão a um valor, né? E ele conseguiu medir e viu que entre
a diferença entre os dois pontos existia uma constante, e essa constante ela recebeu o nome de resistência elétrica, ou seja, a fluidez da corrente e a voltagem, né, ela tinha certo comportamento sobre aquele circuito que ele montou. A lei de Ohm, ela fecha da simples maneira, ou seja, no lugar do U ali é aquela constante que ele descobriu. E para ele descobrir o valor daquela constante, ele pegou a corrente, que também é denominada I por causa de intensidade, e multiplicou ela pelo valor, né, ela dividiu a corrente pelo valor da voltagem, né? E aí para ele descobrir aquele valor, ele dividiu a voltagem pela corrente. E aí ele multiplicou. Então, o que Ohm tinha era o seguinte: ele tinha o valor de uma tensão, né, da diferença de potencial, que é medida em volts. Ele tinha uma intensidade que esses volts correm pelo circuito, que é a corrente elétrica, que é medida em amperes. E ele viu uma constante ali naquele meio, né? Ele viu essa constante, e essa constante era uma resistência à capacidade da fluidez, né, da corrente. E essa resistência ela não se variava, ela se mantinha a mesma. Essa descoberta foi fundamental para a eletrônica em si, porque a partir do momento que você consegue controlar a corrente e a tensão, você consegue montar circuitos mais estáveis, né? Ou seja, você começa a dominar a eletricidade. Isso que é uma das coisas que o homem desde a antiguidade almejava, porque ele observava raios, né? Observava as cargas elétricas em si da natureza, e havia um desejo no homem, com certeza, em algum momento, de controlar isso, né? De uma forma a ser canalizado como objetivo de se utilizar no dia a dia. Então, através dessa lei de Ohm, a gente consegue fazer uma fórmula muito simples, para poder descobrir os valores. Eu tenho um circuito, né? Esse circuito ele está aplicado, né? E eu tenho, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma resistência, e eu tenho uma voltagem, e eu tenho uma corrente. Para que eu possa descobrir os valores, geralmente eu vou ter dois desses valores. E aí é muito simples, com a seta do mouse eu vou utilizar aqui para vocês verem. Se você quer descobrir a voltagem, você pega a resistência e multiplica pela corrente. Se você quer descobrir a resistência, você divide a voltagem pela corrente. Se você quer descobrir a corrente, você divide a voltagem pela resistência. Geralmente, no circuito, você vai ter lá, no exercício, você vai ter dois valores iguais a esses, tá? Você vai ter dois valores, ou vai ter dois desse, ou esses dois. Os três você não vai ter, um só você não vai conseguir utilizar a lei de Ohm. Isso é uma pirâmide, né? Um triângulo, onde que a gente pode ver aí de forma muito simples, que eu pego os valores e utilizo ele. Por exemplo, voltando aqui, recapitulando, para se saber o valor da tensão no circuito, eu pego o valor da resistência e multiplico pela corrente, que é a intensidade, o I, né? Para me saber o valor da resistência, eu vou dividir a tensão, a voltagem, pela corrente. E para eu descobrir o valor da corrente, eu vou dividir a tensão, a voltagem, pela resistência. Com esses três dados aí, você consegue descobrir, né, a respeito dos cálculos básicos de uma corrente de voltagem no circuito. E isso é muito preciso, tá? Muito preciso quando você aplica isso a um exercício, né? E funciona mesmo. Então, voltando aqui, né? Através disso aí eu não vou me aprofundar, porque tem também uma matéria que é queda de tensão, os valores dos resistores, resistência em série, resistência em paralelo. Não vou me aprofundar, pois esse não é muito o objetivo aqui, tá bom? Na verdade, a lei de Ohm, eu só trouxe ela como um conhecimento para ver, é uma das leis mais importantes no ramo da eletrônica. Já a eletrônica analógica, que é a primeira que a gente vai estudar hoje, ela traça uns valores muito diferentes daquilo que a gente conhece hoje em dia. Muita gente confunde digital com analógico. A digital tem 0 e 1 e analógico tem o quê? Vamos entender aqui. Na eletrônica analógica, seus valores, quantidades ou sinais variam de modo contínuo numa escala. Então até aí tudo bem, varia de modo contínuo numa escala.
Os valores dos sinais não precisam ser inteiros. Então aí a gente já pega uma coisa para entender a eletrônica analógica. Geralmente, a eletrônica analógica não trabalha com dois sinais diferentes, ela trabalha com sinais mais fracionados também. Tá? Não significa que tem que ser 100% inteiro, não. Já a eletrônica digital, ela precisa que seja inteira, a gente vai ver quando chegar lá. A eletrônica analógica desenvolveu-se com o advento do controle das grandezas físicas variáveis, ou não, formas oscilatórias em baixas ou altas frequências e que são utilizadas em quase todos os tipos de equipamentos e que, quando da necessidade de manipulação das tensões e correntes existentes num circuito, formando circuitos capazes de realizar amplificações de sinais, comutação de máquinas e possibilitou a diversificação das telecomunicações, que a princípio só trabalhava com as modulações de sinais, como a gente viu anteriormente. Foi a eletrônica analógica a precursora da eletrônica que a gente vive hoje. Muita coisa hoje é analógica. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, guitarrista, né, quem toca guitarra, gosta de tocar guitarra, ele não é muito fã da pedaleira. Ele é mais fã, bem mais fã, de pedais analógicos. Então você já vê o primeiro nome. Por que pedais analógicos? Pedais analógicos pelo fato de que os pedais eles conseguem transmitir uns efeitos distorcidos com mais qualidade, segundo, né, as pessoas que tocam guitarra já me falaram. E no caso da pedaleira não é assim. Se a gente olhar o sinal da guitarra, as cordas, as vibrações que a corda produz, né, em cima do captador e a captação de campo magnético que o captador da guitarra faz, são ações analógicas. O que acontece na pedaleira é que esse sinal ele entra analógico, é convertido em digital, é processado pelo processador da pedaleira, depois ele é convertido de digital para analógico e ele é emitido. Então, assim, teve muitos passos e nesse meio tempo o processador da pedaleira pode falhar, pode acontecer delays, atrasos, né, que são atrasos. Além de tudo também o sinal não fica bem convertido, ele fica impreciso. Fica uma onda meio não bem convertida, o que acaba não produzindo um som muito bom. Assim, tem guitarristas que não trocam os kits de pedais deles, os sets de pedais deles, né, por nada neste mundo, né, não trocam por nada numa pedaleira aí, vamos pôr de R$2.000, R$2.500. Eles preferem assim porque para eles é mais vantajoso, segundo eles, um pedal analógico, né. Então estou dando um exemplo para vocês de onde que a eletrônica digital ainda é muito usada hoje, mas não é só na guitarra, na música, tá? Diversos outros meios também utilizam ainda de ações, tá bom? E no caso da eletrônica analógica, a gente sabe que os principais componentes dela, como a gente já viu falar hoje, são os transistores, além dos resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros, circuitos integrados, cristais e outros. A eletrônica analógica baseia-se no princípio da lei de Ohm, ou seja, o princípio base dela é a lei de Ohm, o controle da voltagem, da tensão e da resistência. Na eletrônica analógica, seus valores, quantidades ou sinais variam de modos contínuos na escala. Os valores dos sinais não precisam ser inteiros. É isso que eu quero ressaltar para vocês. Eu gosto de falar dessa parte da eletrônica analógica, que ela foi um salto, principalmente esse nome transistor, né? Esse nome transistor que você está vendo ali na tela. O nome transistor, ele nos fala muito. Tem até um desenho do Pica-Pau, que eu gosto de recordar aqui, assim, como uma forma da gente rir. Porque no desenho do Pica-Pau, o Pica-Pau estava vendendo um rádio a transistor. Isso foi uma revolução. E eu aqui nos meios das minhas coisas aqui em casa, tem até uns rádios mais antigos, né? Antigamente os rádios eram uma válvula, televisão a válvula, né? Quem é mais novo não vai conhecer. Eu sou novo também, mas eu conheci bastante pelo fato de mexer com eletrônica, né? As válvulas demoravam, tinham que esquentar. Quem é mais das antigas sabe do que eu estou falando. E aí, ele trazia essa questão aí, né? E aí, um dos principais pontos que a gente tem nessa questão é que quando surgiu o transistor fazendo a mesma coisa que uma válvula triodo ou alguma ação assim, o transistor foi bem menor, né? Trouxe aquela portabilidade. Com o uso de baterias, você tinha um rádio muito menor, podendo levar ele para praia, para rua e possibilitando grandes avanços, né? E eu me lembro muito bem que tem um desenho do Pica-Pau que ele estava vendendo esse rádio a transistor e aí o rapaz, ele ia, na idade da pedra, ele ia comendo esse rádio, né? E o rádio ia tocando
a música. E assim, só uma forma de recordar para vocês, porque o desenho do Pica-Pau, esse desenho é da década de 60, tá? E houve uma grande explosão na década de 60 de transistores, de controle de circuitos, né? Pois a gente estava há 20 anos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? O fim dela. E houve um grande avanço depois da Segunda Guerra Mundial no ramo da informática e da eletrônica, tá? Principalmente o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Mas o que eu queria ressaltar, voltando aqui para a nossa matéria, é a respeito da eletrônica analógica. Os valores de sinais, né, não precisam ser inteiros. Então eu não preciso trabalhar com 0 ou com 1. Já na outra eletrônica, a digital, a gente já trabalha com essa ação, né? O 0 ou 1. Vamos entender? Os circuitos digitais ou circuitos lógicos, também assim chamados, né, são definidos como circuitos eletrônicos que empregam a utilização de sinais elétricos apenas nos 2 níveis de corrente ou da tensão, para definir a representação dos valores binários. É aí que a gente começa a introduzir a base binária, né, que são bases numéricas. A gente vai ver um pouco sobre isso também. Circuitos lógicos baseiam seu funcionamento na lógica binária, que consiste no fato de que toda informação deve ser expressada na forma de 2 dígitos, tanto armazenada como processada. No caso, esses 2 dígitos é o 0 ou 1, né? São os 2 dígitos que a eletrônica digital trabalha. Isso aqui já é preciso. Se você for olhar, 0 ou 1 só são 2 ações. Ou tem ou não tem, ou vai ou não vai, ou está aberto ou está fechado, ou está ligado ou está desligado, e entre outras ações, né? A partir disso, surge a nomeação digital, que vem de 2 dígitos, né? Esse fato auxilia para a representação de estados de dispositivos que funcionam em 2 níveis distintos, sendo estes ligado e desligado, que nem eu falei, on-off, alto, baixo, right, low, muito isso tem na programação, né, de sensores, no Arduino tem muito disso, verdadeiro ou falso, true e false, né, entre outras ações. Os computadores, telefones celulares, leitores de DVD ou Blu-ray são alguns exemplos de aparelhos que baseiam parte do seu funcionamento em circuitos digitais. Parte, não significa que são tudo, né? Geralmente, pessoal, quando a gente tem uma ação assim de eletrônica digital, a gente já entra em processadores de ações, ou seja, você entra com valores, eles processam tal ação e te dão um resultado. Então a gente tem aquela dinâmica lá de quem aprende informática inicial, né? Do entrada, processamento, saída, né? Que é quase uma filosofia de vida que eu vou trazer para vocês depois. Transportando esse sistema para um sistema eletrônico, é necessário apresentar esses 2 valores como sinais elétricos. Portanto, podemos entendê-los como ligado ou desligado, nível alto ou nível baixo, alimentado ou em 0, VCC ou terra. Ou seja, ou vai estar aterrado, ou vai ter voltagem ou não vai ter, ou vai estar alimentado ou vai estar desligado, ou vai estar num nível muito alto que vai estar ligado e num nível muito baixo que vai estar desligado também. E essas representações são fundamentais para a lógica de programação, tá? Na lógica de programação, as tomadas de decisões elas são executadas em cima desses níveis lógicos, né? Níveis de ações lógicas, que por sinal, graças a Deus, só são 2. As operações observáveis para esses níveis lógicos são definidas como operações lógicas. E viu o que eu falei? Todas as possíveis operações lógicas são baseadas apenas em 3 operações primárias, que são inversão, soma lógica ou produto lógico. Então, as ações, né, das operações lógicas só são 3. A inversão, a soma e o produto lógico. Vamos entender porque é o seguinte. Para eu poder fazer isso, eu preciso de ter aquilo que eu falei com vocês, né? Padrões e parâmetros de entrada. E aí eu vou começar a ter um processamento e vou poder ter uma saída. Vamos lá então? Quem faz isso nos circuitos lógicos são as portas lógicas. Portas lógicas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependente da função implementada no circuito. Ou seja, ela vai pegar 2 ações, processar e dar uma saída. É claro que tem porta lógica que trabalha com uma ação só, no caso da NOT, que é a nossa primeira porta lógica de trabalho. Logo abaixo, pessoal, falando mais de portas lógicas, é uma matéria mais de programação também, tá? Quem faz faculdade na área de programação, curso técnico, eletrônica digital, quem estuda eletrônica digital
aperfeiçoa muito nisso, e a gente vai ver que tem um cara também que criou muitas teoremas, né, vamos dizer assim, em cima disso aí, mas no final só de forma superficial. A porta não, ou a NOT, né, como a gente conhece, a representação gráfica dela está aqui, ó. E ela tem essa simbologia em um circuito diagrâmico, né, da eletrônica. Utiliza o operador da inversão. Para um determinado valor na entrada, a saída possui o valor contrário daquele. Ou seja, se eu entrar com 1, vai sair 0. Se eu entrar com 0, vai sair 1, né? Se essa foi o que está escrito logo aí, ao contrário da entrada. Se a entrada for 0, a saída vai ser 1. E se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Ou seja, para um valor na entrada, a saída será seu complemento, ou o inverso do valor na entrada. Então aqui a gente já está trabalhando primeiro com binário, 0 e 1, sem discutir, os dois, né? E é muito simples essa porta lógica, ela tem uma ação de inversão. Então a simbologia dela está lá, ó, o A, e logo lá o A está invertido. Então lá na tabela verdade a gente tem duas ações de saída. Tabela verdade é essa daqui, ó, logo aqui embaixo. 0 ou 1, inverteu para 1. E no caso o inverso de 1 é 0. Essa é a porta mais simples que tem. Mas ela vai ser muito usada daqui para frente, você vai ver. A próxima é a AND, né? Para se explicar o funcionamento da porta AND, ou E, né? Que é em inglês traduzindo para o português, E. Tipo, Antônio e Fernanda, Carla e Carlos, entendeu? É a soma dos dois. Pode-se fazer um paralelo com o circuito de interruptores. Então, assim, como agora a gente tem dois valores de entrada e um de saída apenas, eu vou tentar dar uma facilitada nessa explicação. Vamos lá? Olha para vocês verem. Para se exemplificar, eu vou utilizar um desenho de uma lâmpada. A porta AND é o seguinte, eu tenho uma fonte elétrica, né? Fonte elétrica, no caso alternada, pode ser contínua, mas vamos pegar aquela alternada pelo símbolo. E eu tenho uma lâmpada que eu quero acender essa lâmpada. Para que eu possa acender essa lâmpada, né, na ação, eu vou precisar de deixar os dois apagadores acesos, ou seja, eu tenho que acender o apagador 1 e o apagador 2. Se eu deixar apenas um apagador, ou este aqui, a luz não vai acender. Para que a lâmpada acenda, eu preciso de comutar, né, o interruptor, o apagador, como você queira chamar. Os dois têm que estar selecionados, então é uma combinação de dois valores para se ter um resultado. Então vamos voltar lá na nossa tabela verdade da porta AND. Ó, porta AND, a simbologia gráfica dela em circuitos, né? Parece um D. Entra-se o valor A e entra-se o valor B. A saída é o valor C, então já mudou com relação à última porta lógica. A escrita dela para o teorema de Morgan é essa escrita aqui, ó. Para se obter o valor de C, eu preciso de combinar os valores de A e B, tá? Então vamos lá. Se eu entro com 0 no A e 0 no B, o resultado é 0 no C. Se eu entro com 0 no A e 1 no B, o resultado vai ser 0, ou seja, eu não vou conseguir fazer a luz acender aqui ainda, tá? Se aqui não está aceso, não vai ficar acesa, lógico. Se eu entro com 1 no A, acendo o apagador 1, mas não acendo o segundo apagador, o resultado vai ser 0. Se eu acendo os dois apagadores, aí sim a lâmpada vai acender, ou seja, o 1 vai indicar a luz acesa. É muito simples a porta AND, né? A porta AND ela tem uma combinação muito simples e muito boba com relação a isso, né? Já no caso da porta AND, né, a gente pode ver que é muito fácil de você combinar ela com os valores. Então, a partir de agora, nós temos duas entradas. Lembrando que a última porta lógica a gente só tinha uma entrada. A próxima porta lógica, depois da AND, é a porta OR. Em inglês, ou, né? Ou A ou B, tá? Se for os dois, beleza. Então, vamos analisar aqui para vocês entenderem. Uma forma simples de se entender o funcionamento da porta ou da porta OR é pensar em um circuito paralelo com interruptores, né? Como da figura que eu vou passar para vocês. Para que a lâmpada acesa é preciso de um dos dois interruptores esteja ligados apenas. Vamos ver aqui? Vamos entender? Mas antes, aqui ó, simbologia gráfica dela, porta ou OR, entrada A e entrada B, né? Ela tem essa simbologia e a saída no valor C. Então vamos entender. Tá aí mais um exemplo clássico da porta OR com o apagador também, os interruptores.
Para que a lâmpada acenda, eu não preciso de ter os dois ligados. Eu posso ter os dois ligados, mas qualquer um dos dois que esteja ligados, eu vou ter o resultado, porque a corrente e a tensão vai fluir por aqui, ou ela vai passar por aqui, se aqui ligar e vai por aqui, ou ela vai passar por aqui e vai ligar aqui normalmente. Então é um ou outro, O, né? Ou A ou B, ou esse de cima ou esse de baixo. Então vamos lá para a gente entender a tabela verdade. No teorema, ela tem uma escrita assim, tá? Esse símbolo aqui não é mais, não é somativo, não. Então vamos lá. Eu entro com 0 em A e eu entro com 0 em B. Se eu entrei 0 com 0, o resultado vai ser 0. Vou continuar os dois apagadores apagados. Agora que começa a mudança. Se eu entro com 0 no A, não acendi o apagador de cima, mas acendi o apagador de baixo, o resultado vai ser 1. Por quê? Porque eu não acendi o de cima, mas acendi o de baixo. Então a corrente vai fluir por aqui e a lâmpada vai acender. O resultado de lâmpada aceso é 1, né? Como a gente combinou ali atrás. Então, eu já tenho o valor aqui. É muito simples você entender a porta OR. Se A ou B, qualquer um deles tiver um valor de 1, o resultado sempre vai ser 1. Então vamos lá para você ver. Apagador de cima 1, o segundo é 0. O resultado é 1. Então se eu tenho uma aqui, eu vou ter uma aqui. Qualquer um dos dois que você tiver 1, o resultado aqui vai ser 1. Então, olha lá, um no de cima, um dos dois, o resultado é 1. Então, qualquer um dos apagadores que tiver com 1 vai ter o valor no final. O que esse 1 é? São ações lógicas. Então, quando eu entro com os valores nessa porta, qualquer um dos dados que entrar aqui nessa porta lógica, o resultado, se qualquer um desses for 1, o resultado vai ser 1. Tá? A porta OR é uma das mais simples também de se entender. Tá? Depois da porta OR, nós temos a NAND. Ou seja, a não e, né? A combinação da porta NOT com a porta AND. A porta lógica não e, ou a NAND, como é a abreviação dela, utiliza-se do operador de produto lógico e o de inversão. Ou seja, ela usa o produto lógico e inverte esse valor. Então ela tem uma tabela verdade um pouco maior. E a simbologia é D é igual ao A e a B. A e B. Olha a diferença, e a seta em cima aqui, ó, esse traço aqui significa inversão. Então vamos lá. Primeiro eu resolvo ela desse jeito e tá A e B e D. Por quê? Porque acontece essa ação. A e B dá um resultado em C. O valor de C é invertido pela NOT. E que a gente tem um resultado em D. Então vamos lá analisando aqui para você ver. Não é E e E, ou seja, 0 e 0, o resultado é 0. 0 e 0, o resultado é 0. Lá no A e B. Vem agora a NOT aqui e inverte o 0 para 1. 0 e 1 não é uma AND normal? A NAND, no caso da NAND, ela é uma AND invertida, né? Então eu tenho os resultados até aqui em C todos da AND, né? Então olha lá, 0 e 1, o resultado é 0. Então eu peguei 0 e vou inverter ele para 1. 1 e 0, o resultado é 0. Então eu vou pegar agora e inverter esse valor para 1. 1 e 1, o resultado vai dar 1, mas agora eu vou inverter ele para 0. Tudo acontece nessa porta, nessa ação aqui, ó, da inversão da porta lógica sobre a ação de uma AND. Então, a NAND é nada mais nada menos, concluindo sobre ela, que uma inversão de uma NAND, a NAND é uma inversão de uma AND, ou seja, a não é a inversão da é. Né? Então, nós temos essa ação sobre elas, ou seja, é uma porta que vai ter 4 bases na tabela verdade, mas que são muito simples de se entender. A próxima porta é a NOR, ou seja, é a OR, né, que é a OR, ou, mas com a negação ou a inversão. Simbologia dela no teorema está aqui, ó. A porta lógica não ou a NOR, né, utiliza-se do operador de soma lógica e o de inversão, ou seja, ele faz a soma lógica, né, e além de tudo ele vai pegar esse valor da soma lógica e vai fazer a inversão. A saída é igual a 0 se pelo menos uma das entradas for 1. A saída é igual a 1 se pelo menos uma das entradas for 0. É muito simples. Então olha para você ver. Eu tenho uma aqui, né? E como é uma que vai dar 1, lembra da OR? Né? 1 ou 0, 1 e 1, 1 embaixo, 1 em cima. O resultado em C não vai ser 1? Ele vai inverter. Olha lá para você ver. Vamos à tabela verdade. 0 em cima, 0 embaixo.
Resultado é 0. Vem a nota e inverte para 1. 0 em cima, 1 embaixo. Beleza. O resultado é 1, porque lembra, qualquer um dos dois apagadores acesos vai permitir a condução. E aí eu tenho em D o resultado invertido de 1 para 0. Mesma coisa aqui embaixo, 1 em cima, 0 embaixo. Resultado é 1, pego o inverso. E se eu coloco 1 em tudo, o resultado em C vai ser 1, porém, a inversora, que vai estar lá, né, que é a porta inversora, ela vai transformar ele em 0. A NOR, ela tem essa ação. E a simbologia dela, gráfica, é essa daqui, ó. Bolinha, é uma OR com uma bolinha na frente, tá? Muito se acha às vezes assim, mas muito difícil. Geralmente ela tá desse jeito. A porta lógica XOR, né? Ou a porta OR exclusivo, né? É uma porta OR, né? Uma porta OR normalmente. E ela utiliza do operador de soma lógica com um círculo. A saída é igual a 0 se as entradas forem iguais. A saída é igual a 1 se as entradas não forem iguais. Se uma delas se difere das outras. Vamos entender? Ó, eu entro com o valor de 0 e 0 aqui. O resultado em C vai ser 0. Eu entro com o valor de 0 e 1. O resultado é 1. Eu entro com o valor de 1 e 0. O resultado vai ser 1. Eu entro com o valor de 1 e 1. Eu vou inverter este valor para 0, tá? Porque ela tem uma exclusividade, por isso que ela é chamada de exclusivo, tá? Por isso que o símbolo dela tem esse cortezinho aqui, ó, tá? Em esquemas de circuitos integrados, é bom você entender essa questão dessas portas lógicas aqui. O teorema que a gente vai estudar a respeito disso é o teorema de Morgan. Ele trabalha com essa forma, né, de escrita, tá? Mais pra frente a gente vai ver a respeito dele. Agora a gente entra na classe das exclusivas, ou seja, as portas de ações exclusivas, só elas que têm essa ação. As outras eram 3 de uma ação, né? Depois 2 que pegavam a inversão de 2 somando a primeira. E agora a gente começa com as exclusivas. A primeira foi a XOR. A segunda é a XNOR. É a mesma ação de uma NOR, né? Que é uma negativa lá de inversão, porém com uma exclusividade. Quer ver? A porta lógica não ou exclusivo, XNOR, utiliza-se de operador de soma lógica como num círculo de inversão. Tem as saídas inversas da operação XOR, ou seja, ela vai ser inversa da XOR. É muito simples agora, a gente começa a pegar a exclusividade anterior e inverter. A saída é igual a 1 se as entradas forem iguais. A saída é igual a 0 se as entradas não forem iguais. Se uma delas difere das outras. Então aqui, ó. Entrei com o valor de 0, 0 é igual a 1. Entrei com o valor de 1, 0, o resultado é 0. 1 e 0, resultado é 0. 1 e 1, resultado é 1. É a mesma coisa que a XOR, né? Só que invertida. Ou seja, os valores foram invertidos. Olha a escala C aqui, ó. 0, 1, 1, 0. Agora olha lá. 1, 0, 0, 1. Viu que inverteu os valores? A XNOR é a inversão da XOR. Correto, pessoal? O teorema de Morgan é esse teorema que diz a respeito disso. O teorema de Morgan foi um estudioso que ele chegou a uma conclusão muito simples para a gente entender e fechar essas partes de portas lógicas, que são elas que são as ações que tem dos circuitos, né, de ações e circuitos lógicos. Ele diz que uma operação NAND é igual a uma OR com todas as entradas invertidas. Então, uma NAND é igual a OR, só que com todas as entradas invertidas. E uma operação NOR é igual a uma operação AND com todas as entradas invertidas. A NOR, no caso, é igual a uma AND, só que com todas as entradas invertidas. Com essas duas afirmações, podemos fazer diversas simplificações nas expressões lógicas, principalmente no teorema de Morgan, né? E referentes a circuitos digitais. Geralmente, pessoal, é bom a gente entender com base, né? Entender com base a respeito disso, principalmente o porquê dessas portas lógicas. Recapitulando hoje, o vídeo de hoje, para a gente finalizar, é importante a gente entender a lei de Ohm, é importante a gente entender a eletrônica digital, a eletrônica analógica, né? Para que possamos entender mais a respeito do que se
e que a gente faz a respeito das manutenções, de reparos, entre outras coisas. Não vou aprofundar, pois isso não é uma matéria que eu consigo trazer para vocês aqui, né? Geralmente a gente estuda isso muito em cursos técnicos e até em faculdade também. Então, eu finalizo meu vídeo de hoje recapitulando o que a gente viu. A lei de Ohm, as eletrônicas existentes, a digital e a analógica, né? E aprendemos mais a respeito das portas lógicas, aprendemos também dos componentes, dos transistores, das modulações, entre outros. Então, pessoal, não se esqueça de escrever, opa, até gaguejando. E não se esqueça também de curtir nas nossas redes sociais, tá? Eu tô, assim, decidindo trazer esse trabalho agora porque eu acho que é muito bacana que eu posso compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sou, tá? E daquilo que eu também trabalho. Eu acho que é importante, porque quando eu comecei a estudar, eu me lembro que não tinha muitos recursos, assim, de conhecimento na internet. E o que eu posso passar para vocês, eu passo, igual esses slides que eu fiz pesquisando, né, bastante, para não escrever asneira aqui. Mas qualquer coisa que não tiver do seu acordo, do seu agrado, pode escrever nos comentários abaixo aí, tá bom? E desde já agradeço você por ter ficado até aqui neste momento. E espero que esse conhecimento possa ter atingido você e traga para você grandes e grandes avanços na sua mente. Vamos utilizar isso tudo e vamos relembrar isso nos nossos projetos, viu? Não se esqueça que daqui para frente, mais para frente, agora, vamos fazer alguns projetos aqui que eu vou relembrar a respeito disso. Principalmente das questões de portas lógicas, entre outros. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, um abraço, tá? Se inscreva, curta lá e compartilhe com seus amigos que estão estudando, seus amigos que querem avançar e crescer no ramo da eletrônica, tá bom? Um abração, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!